Hum. Fala pessoal, vamos entrando. Vamos entrando. Quem puder compartilhar aí com alguém, com conhecido que precisa um pouco dessa, que está precisando controlar um pouco mais a ansiedade aí nessa pandemia. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Então, quem puder dar aquele coraçãozinho, aquele esquema ali, porque o Instagram acaba mostrando melhor pro pessoal. Isso! Tudo bem, Flávio? Tomando já meu chazinho noturno aqui, que é uma boa estratégia pra gente controlar a ansiedade aí, ó, pra quem eu tava perguntando. Grande, Elci, saudades, meu amigo. Ó, era sempre ótimo trabalhar contigo no hospital. Pessoal, mais um minutinho e a gente começa. Quem puder mandar aquele aviãozinho. Flávio, tranquilo aqui em Vitória. Que bom, Flávio. Aqui em Santa Catarina, aqui em Floripa não tá tranquilo não. Os hospitais estão cheios. Enfim, mas a turma também não se cuida, né? E quando eu falo não se cuida, não tô falando nem de usar máscara e de fazer lockdown. Eu falo das pessoas de cuidar da saúde mesmo, né? Comer bem, controlar o estresse, dormir bem. Isso é cuidar da saúde. Sem dúvida nenhuma, se a gente tivesse feito isso, a gente não estaria com os números tão ruins aí dessa pandemia. Somos Saúde, tudo bem? Lê Duarte. Pessoal, vamos entrando, mais um minutinho só a gente começa, tá bom? Faz uma coisa só pra gente testar. Tá bom o som? Vocês conseguem escutar bem o que eu falo? Coloca ali sim, 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 ou bota um joinha aí pra mim. Taizinha, tudo bem? Isaura. Boa noite, Taizinha. Pessoal, bota Boa, tá legal o som? Aqui será decretado lockdown no Espírito Santo. Aqui também, tá tudo parado. Beleza. Então tá bom o som, pessoal? Coloca mãozinha aí pra gente poder começar. 8h05, eu acho que quem queria entrar vai entrar, quem queria assistir depois assiste, né? Então tá bom. Grande Brunão, tudo bem, meu amigo? Cris, tudo jóia? Então bora lá, pessoal. Karina, querida. Bora lá, vamos começar. Então, primeiramente, grande Filipão, fala Minão. Então tá bom, tá ótimo o som. Então vamos começar. Eu agora, pessoal, eu não vou prestar tanta atenção nas perguntas para eu não me enrolar aqui, tá? Mas eu vou falar um pouquinho. Eu vou pedir para quem quiser fazer pergunta, tem um quadrinho aqui de pergunta. Então, uma interrogação aqui embaixo da tela. Clica ali, faz a pergunta por ali, porque aí eu não perco a pergunta na hora que passar aqui e fica legal que eu responda a pergunta de todo mundo, tá bom? Então, quem tiver dúvida, não existe dúvida boba ou idiota, sabe? Quanto mais dúvida tiver ali, mais legal, porque eu vou poder ajudar mais vocês e mostrar um pouquinho a minha visão em relação a essa questão da ansiedade, o entendimento, possibilidade de melhorar e tudo isso, tá bom? Então, por favor, quem puder, coloca as dúvidas ali na interrogação, tá joia? Então, bora lá, pessoal. Então, vou falar um pouquinho sobre ansiedade, tá? Vou falar um pouquinho do que eu acredito, da maneira com que eu interpreto a ansiedade e depois eu vou pegar ali nas perguntas e vou fazendo as perguntas, que aí é bom que a gente faz até uma revisão, porque provavelmente muita coisa eu já vou ter falado, tá bom? Então, bora lá. Ansiedade, né? O que é ansiedade na minha visão? Na minha visão, ansiedade nada mais é do que uma pessoa que não vive o tempo presente, tá? Assim como a depressão, de um modo geral, a pessoa vive muito o passado,
A ansiedade, ou a preocupação, ou o nervosismo, tudo isso às vezes soa melhor uma palavra do que a outra. A gente foca muito no futuro, tá? De um modo geral, a ansiedade foca muito no futuro. E ela foca em quê? Isso que eu acho que é importante a gente começar a entender. A ansiedade, ela é uma alteração emocional, tá? Ela está ligada a estresse e está ligada às emoções. Por que isso, Marcelo? Porque a ansiedade, ela é uma antecipação de uma dor ou de um medo. E se você perceber, você não fica ansioso quando vai acontecer uma coisa muito boa. Final de semana eu vou viajar. E você não fica sofrendo com isso. Você fica feliz. Você fica, né, esperando aquilo. Mas a ansiedade que faz a gente sofrer é aquela ansiedade de quê? Ai, meu Deus, esse lockdown, será que eu vou ter algum problema de saúde? Será que eu vou precisar de hospital? Será que eu vou ter uma forma grave de Covid? Será que eu vou ter dinheiro para pagar o fim do mês? Será que eu vou receber uma promoção? Quase sempre a ansiedade está relacionada a medo de acontecer alguma coisa ruim, em que 99% das vezes não acontece, né? Então o medo normalmente está relacionado com aquela ansiedade ruim, aquela ansiedade que faz mal para a gente. Quase sempre tem medo. Tá? E o que é medo? Vamos definir. Medo é a antecipação de uma dor, que quase sempre não acontece. E por que isso acontece? Né? O medo, ele é uma maneira de proteger a gente de coisas, tá, que não estão sobre o nosso domínio. Por quê? Aquilo que não está no nosso domínio, a gente tem um risco muito grande pode acontecer de acabar com a nossa vida. Então, o cérebro sempre pensa em forma de sobrevivência primeiro. Depois que a gente está seguro, a gente consegue ter prazer, a gente consegue ter tranquilidade, a gente consegue aproveitar as coisas, porque número um, sempre vem a sobrevivência. E o medo é uma maneira do cérebro evitar com que você vá para regiões que você não conhece, faça coisas que você não está, né, evite que você faça coisas que você não está confortável, porque ele não sabe se lá pode ter alguma coisa que pode te matar ou pode comprometer sua vida. Então, tudo que sai um pouco da zona de conforto, a gente tende a ter um friozinho na barriga. E, infelizmente, isso está cada vez mais frequente. Por quê? Porque hoje a gente está cada vez mais culturalmente condicionado a ficar no conforto. E só há crescimento fora da zona de conforto. Não existe crescimento onde está confortável, onde está confortável, onde está tudo muito bom. A gente comemora nas vitórias, mas a gente só cresce nas dificuldades. Inclusive tem algumas filosofias que eu gosto muito e uso no meu dia a dia e uso nas minhas consultas, por exemplo, a filosofia estoica, o estoicismo, e ele fala muito sobre isso, né? Isso tem muito a ver com ansiedade, por isso que eu vou trazer aqui. Ele fala que a gente só deve se preocupar com aquilo que a gente pode controlar. Tudo que a gente não puder controlar, a gente deve abrir mão. E não adianta só a gente focar naquilo que a gente pode fazer ou naquilo que a gente pode ter controle. A gente precisa fazer. E grande parte das pessoas com ansiedade, elas às vezes até identificam um problema, sabem a solução, sabem o que precisa fazer, mas não fazem. E aí aquilo só cresce, só atrapalha mais, só causa mais sofrimento, né? Quem aí, pessoal, já aconteceu isso? Me conta aí, deixa eu ver essa interação aí no bate-papo. Quem identifica com esse padrão que eu estou comentando aqui? Sabe qual é o problema, sabe o que precisa fazer muitas vezes, mas não faz. Acho que tem um delay ali, né? Escreve aqui, pessoal. Enfim, não sei se travou, mas vamos lá. Então, esse é um padrão muito comum, muito comum. As pessoas pecam em, primeiro, no meio da ansiedade, da preocupação, do estresse,
primeiro, pecam em identificar o que precisa ser mudado, e as pessoas também pecam em, primeiro, segundo, definir o que precisa ser feito, e pecam, 3, em começar a fazer imediatamente. À medida que você começa a agir, a ansiedade já diminui, por menor que seja a sua ação. Tá? E tem um quarto ponto que eu acho que é super importante, eu queria que vocês anotassem isso, que é o apego. As pessoas que sofrem mais com ansiedade ou têm mais dificuldade de controlar o estresse, elas têm muito apego. Quanto mais a gente praticar o desapego, começa pelo material, depois a gente vai começar a praticar o desapego de ter razão, daqui a pouco a gente vai praticar o desapego de estar sempre correto. Você vai vendo que a vida vai ficando mais fluida, que a gente tem controle de muito pouca coisa e tá tudo bem. E sempre vai ser o que a gente precisa para a gente evoluir ou para a gente aprender. Tudo que acontece com a gente, coisa boa ou coisa ruim, é ótimo. Coisa boa a gente comemora, e a coisa que a gente considera ruim ou um desafio ou alguma adversidade, a gente vai aprender com isso, se tornar uma pessoa melhor, e aí a gente não vai mais, entre aspas, sofrer com isso, tá? Então, pessoal, eu queria frisar esse ponto. Ansiedade é um estado emocional, tá? Porque naquele momento que você está com ansiedade, por exemplo, se vier uma emoção muito boa, você ganhar um presente, você encontrar uma pessoa muito legal, que você gosta muito, que você não via, aquilo passa. Por quê? O cérebro só consegue segurar uma emoção por vez. Isso é muito legal, isso é muito útil, pessoal. Por quê? Se você estiver sofrendo por um estado de ansiedade, se você estimular uma outra emoção, de preferência uma emoção que seja mais forte do que aquela emoção de medo ou de ansiedade, você automaticamente vai aliviar a ansiedade. Um exercício que eu faço muitas vezes no consultório, que parece meio maluco, mas ajuda muito para mostrar isso, é olhe para a câmera agora se quiser testar, tá? E faz o seguinte, faz um sorriso forçado, um sorriso bem alegre, tipo assim, ó. E segura por um período. Você vai ver que você vai parecer que você vai dar vontade de sorrir. Por quê? Porque você pode estimular uma emoção boa no seu corpo. E através dos seus gestuários, da sua linguagem corporal, você pode modificar o que você pensa e o que você sente do ponto de vista emocional. Tá? Já vou logo soltar uma dica aqui, uma maneira de ajudar no controle da ansiedade. Se você, por exemplo, deixa eu só ver aqui. Se você estiver sofrendo, passando por um período de muita ansiedade, experimenta dar um sorrisão. Ou experimenta dar uma gargalhada. Ha, 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 ha. Não sou muito bom de gargalhada, mas para quem experimenta dar uma gargalhada. Ou experimenta, por exemplo, abraçar alguém. Tá? São todas maneiras da gente estimular energia positiva, emoções positivas no nosso cérebro. E como o nosso cérebro só suporta uma emoção por vez, ela vai entrar no lugar daquela emoção de sofrimento, de medo, de preocupação, e vai já começar a aliviar aquela sensação de medo que a gente tem quando está com períodos de ansiedade. Então, sorrir, fazer uma linguagem corporal positiva, né? Ao invés de ficar para baixo, olhando para baixo e se diminuindo, estufar o peito, ficar em pé, fazer um sorriso muito grande, isso já começa a modular ou já começa a te ajudar a controlar melhor a sua emoção negativa que está gerando a ansiedade. Tá? Segunda coisa, pessoal, esse esqueminha eu acho que ajuda demais a gente identificar o problema, traçar o plano, agir e, independente do resultado, ficar feliz. Porque se a gente tiver alguma dificuldade, a gente vai aprender. Se a gente conseguir o nosso objetivo, a gente ficou feliz. Tá? Então, ansiedade é um estado emocional. Ponto. Tá? A gente pode modular nossas emoções através da nossa linguagem corporal. Esse é o segundo ponto. Terceira coisa, tá?
Quando a gente fica nervoso, ansioso, preocupado, nosso corpo vai preparar para alguma coisa ruim, seja para lutar, seja para fugir. É a famosa reação de luta ou fuga. É a reação que a gente tem diante da sobrevivência. E quando isso acontece, o corpo começa a aumentar a nossa respiração, a gente começa a falar mais rápido. Por quê? Cada vez que a gente fala, a gente precisa de inspirar ar, precisa passar ar pelas cordas vocais. Então, uma pessoa ansiosa ou estressada, normalmente como que ela fala? Ela fala assim, bem devagar, não é? E vai falando mais baixo. Normalmente é assim que as pessoas ansiosas falam. Ou é assim, quando ela fala mais alto, mais rápido, ela mexe muito o braço, hein? Me fala, me respondem aqui. Como que uma pessoa ansiosa costuma se comportar? Ela quase sempre está mais agitada, ela fala mais alto, ela fala rápido. E uma segunda, já é a terceira, sei lá, dica para a gente controlar a ansiedade é o quê? Aprender a modular a nossa respiração. Uma respiração tranquila, inspira paz, inspira tranquilidade. E o nosso cérebro já sabe disso. Então, às vezes, mesmo no momento de estresse, de ansiedade, se a gente, de repente, respirar fundo e soltar, só de fazer 2, 3, 5 respirações assim, você já deu uma equilibrada, já conseguiu diminuir um pouquinho aquela emoção e você já traz um pouco mais para o equilíbrio para você poder tomar uma decisão mais assertiva, mais correta. Então, eu vou mostrar para vocês aqui duas maneiras que a gente pode treinar. E isso, não precisa esperar o olho do furacão para fazer. Treina em casa, 3, 4 vezes ao dia. Você pode fazer uma respiração tipo, encher o peito de ar, tipo... Só de fazer isso uma vez já dá uma relaxada, ó. Ou, que eu gosto muito, e às vezes eu faço isso no consultório, eu peço às pessoas o seguinte, faz aí agora, pessoal, eu vou dar a orientação e vocês fazem. E aí depois eu vou fazer, tá? Vou te pedir para vocês o seguinte, enche o peito de ar pelo nariz e solta pela boca o máximo, o mais longa que você puder a sua expiração. Então, respira, enche o peito de ar e solta pela boca bem devagar, o máximo que vocês conseguirem. Faz aí, faz aí. Você vai ver como que é legal isso. E aí eu vou fazer aqui para mostrar para vocês também como que a gente pode treinar a respiração, tá? Então, eu vou fazer soltando ar para vocês ouvirem daí, tá? Até a hora que eu acabar, mas depois comparem com a de vocês, tá bom? Ó. Acabei a minha respiração. Quem aí foi mais longa do que a minha? Fala aqui, eu. Ou fala, não, a minha não. Quem entrou agora não entendeu nada, né? Barulho de panela de pressão. Então, pessoal, você treinar uma respiração longa, isso vai te ajudar no controle da sua respiração, porque você vai começar a respirar menos vezes. E automaticamente o corpo vai entender que você está calmo. Legal, pessoal? Muita gente dizendo não, né? Mas isso é treinável, tá, pessoal? Basta a gente começar... E vai começar a treinar, você vai cada vez mais melhorar a sua respiração. Então, nós já falamos, né, do planinho mágico, identificar o problema, planejar e agir. Já falamos sobre linguagem corporal, só pelo sorriso.
Já falamos de respiração. Podemos também diminuir a velocidade da nossa fala. Se a gente começar a treinar a falar mais devagar, falar mais baixo, automaticamente a gente começa a ficar mais tranquilo. No começo, vai ficar muito irritado, porque é um padrão que a gente não está acostumado. Mas a gente modular a nossa voz, nossa fala, como é algo que a gente faz muito ao longo do dia, se a gente começar a treinar a fala mais lenta e mais espaçada entre as palavras e num tom de voz mais baixo, a gente também consegue controlar melhor a ansiedade. E para isso, a gente precisa respirar entre as palavras e fazer as pausas, porque as pausas são feitas para a gente respirar. E aí, cada vez que a gente vai respirando mais lento, conversando mais lento, falando mais lento, além de você ficar com um controle emocional melhor, você também passa mais paz, passa mais tranquilidade. Você provavelmente vai estar ajudando muita gente. Isso serve não só para a ansiedade, porque a ansiedade nada mais é do que o medo de algo, o estresse, a preocupação. Você começa a tolerar mais estresse. Você começa a ficar mais zen, como diz o outro, mas é mais equilibrado, né? Você consegue controlar mais o que vem de você e você consegue mais ser você e não ser só reação àquilo que vem de fora. Uma outra dica para a gente controlar a ansiedade é a gente racionalizar as questões emocionais, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, hoje a gente está vivendo nessa pandemia e muita gente, estou com medo de morrer, estou com medo de ter Covid, estou com medo de sair da rua, esse vírus maldito está por aí, será que eu vou pegar o vírus? Será que eu vou precisar de intubação? Será que eu vou ficar cheio de falta de ar? Ó, acelerei um pouquinho, então dá mais tensão. Tá vendo como que a gente consegue modular a respiração? E aí eu te digo o seguinte, tá bom, você é médico? Você tem um respirador em casa? Você tem os medicamentos para tratar se por acaso você precisar de ter um auxílio médico especializado? Não. Então, o que você pode fazer em relação a isso? Nada. Então, não adianta você sofrer por algo que você não tem controle. Já dizia os estoicos, o estoicismo. Então, toda vez que tiver um medo de algo que não é razoável, ou seja, não tem lógica, não faz sentido, você vai me fazer uma pergunta. O que eu, no caso você, mas você vai fazer a mesma pergunta, o que eu posso fazer em relação a tal coisa agora? Todas as palavras dessa frase precisam ser ditas porque elas são fundamentais. Então, porque é você que vai agir. Se você não agir, você não vai conseguir controlar o seu estado emocional. Segundo, então o que, você tem que definir o que você precisa fazer. Posso fazer, você só vai definir coisas que você pode fazer, que vocês têm controle de fazer. Agora, porque tem que começar exatamente quando você definir, para resolver tal situação que está me causando desconforto, ansiedade, estresse. Se você fizer essa pergunta para todas as coisas que te incomodam e você começar a fazer agora, você vai ver que a sua ansiedade diminui em 1.000.000%. Porque a maioria das coisas você vai ver, você vai começar a fazer, essa ansiedade vai embora. Então escreve essa frase aí, ó. O que eu posso fazer agora para resolver tal coisa? Tá? Essa frase, se todo mundo fizesse, não tinha mais ansiedade no mundo. Lembrando, vou ficar repetindo várias vezes, que a ansiedade, apesar de ter um código de doença, é um estado emocional. E se a gente começar a trabalhar a nossa inteligência emocional, ter mais controle emocional, a gente vai ver que a gente consegue sofrer menos, ser menos reativo com o estresse, pensar menos no futuro e automaticamente
ter uma ansiedade mais controlada. Ansiedade todo mundo tem, e não tem problema. Aquela ansiedade boa, eu tô doido pra chegar a live do Dr. Marcelo, pra assistir. Aquela ansiedade boa de que amanhã eu quero acordar, quero fazer acontecer, eu vou ir pro consultório amanhã e vou ajudar um monte de paciente. Eu tenho essa ansiedade. E também tem horas que eu tenho ansiedade negativa, mas eu logo paro. Por quê? Já tô treinando. Eu tô cada vez mais treinando o meu emocional, tá? Tem uma equação que eu gosto muito, que eu acho que funciona muito bem também, que é pensamentos é igual a emoções, que é igual a ações que geram um resultado. Então, o resultado ele é dependente dos pensamentos, das emoções, das ações e que vai levar ao resultado. A gente pode entrar em qualquer um desses níveis do pensamento, níveis das emoções e níveis das ações que a gente vai mudar o resultado. Mudar os pensamentos é muito mais efetivo do que mudar as ações, só que é bem mais difícil. Assim como mudar as emoções é mais difícil do que mudar as ações. Então eu costumo dizer o seguinte, se você quer mudar o seu resultado, começa a mudar as suas ações, porque aí você pode programar e fazer. E à medida que você começar a mudar as suas ações, você vai começar a sentir o benefício disso. Eu faço direto isso com meus pacientes. As pessoas que não conseguem, por exemplo, fazer atividade física. E aí eu falo com eles, qual atividade física que você conseguiria fazer todos os dias, sem falta? E aí a pessoa às vezes fala assim, caminhada. Tá bom. Então no início, eu quero que a pessoa comece. Então eu falo com ela às vezes assim, você conseguiria fazer 10 minutos de caminhada por dia? A pessoa que virar para mim e falar assim, eu não tenho tempo, eu vou falar assim, seja sincero contigo. Você não quer, é bem diferente. Porque 10 minutos todo mundo tem. E à medida que a pessoa começa a fazer, ela vai percebendo que não é tão difícil, não é doloroso. E pelo contrário, começa a fazer bem, começa a sentir o bem-estar. À medida que ela começa a sentir o bem-estar, ela começa a pensar diferente. Ela agora vira e fala assim, nossa, é tão bom fazer atividade física. Eu vou aumentar, eu vou intensificar. Eu agora vou procurar uma modalidade que tenha mais eficiência. Então a gente começou com uma ação, caminhar 5 minutos ao dia. A gente sentiu aquele benefício, porque a mágica da transformação está no sentir, não é no fazer, é no sentir. Então, na hora que você sente o benefício, ou sente a dor, sentir dor também é bom, mostra que a gente tem que evoluir nessa parte, a gente começa a mudar o nosso pensamento. E isso, depois que a gente muda o pensamento, a gente mudou a crença. E quando muda a crença, agora a gente de fato acredita naquilo e tem muito mais intensidade para fazer as coisas. Força de vontade é trabalhar na ação. Ela dura muito pouco. Normalmente ela dura dias, horas, e na hora que você tiver um baque maior, você vai deixar de fazer aquilo. Mas se você começar a transformar essa ação em sentimento, sentir o benefício, automaticamente você vai começar, e você tiver consciência para perceber isso, nossa, está me fazendo bem isso. Você entrou no campo da consciência, agora você está mudando os seus pensamentos, que é a sua crença. E aí agora, qualquer coisa que acontecer, você pode até parar, mas você vai voltar. Você fala assim, putz, já sei por que eu não estou me sentindo tão bem, que eu parei a caminhada, parei o exercício, parei a atividade física, parei a alimentação saudável, estou dormindo mais tarde, eu estou muito reativo ao estresse, eu não estou ajudando os outros, eu não estou fazendo caridade, eu não estou encontrando meus familiares. Tá? Então essa também é uma boa maneira. A gente já falou de várias coisas, agora depois vamos ter que revisar aí, porque eu já me perdi do que a gente já falou. Outra coisa que vai ajudar muito na ansiedade é movimento. Nós não fomos feitos para ficar parados. Pensa numa criança. Uma criança, 1 ano e meio, 2, para mim é um modelo de saúde ideal. Ela dorme quando está cansada, ela come quando tem fome, ela não para 1 minuto, é super sincera, né? Ela emana amor e está sempre sorrindo para todo mundo. Ela é meio que o ser humano saudável, mente, corpo, espírito, alma, de tudo, físico, tá? A gente não foi feito para ficar parado. A gente começa a ficar parado, começa a aparecer uma dor, começa a ficar cansado, começa a ficar meio triste, meio desanimado. Isso é o quê?
É o cérebro falando, vai, se movimenta. E aí, não vou ficar falando de atividade física especificamente aqui, mas para quem está parado, só começa. Faz alguma atividade física. E cuidado com as desculpas que estão aparecendo na sua cabeça agora, tá? Ah, doutor, mas aqui está em lockdown, aqui tem pandemia. Pega em casa, bota o lençol no chão e faz abdominal, faz polichinelo, pula assim, faz agachamento. Ah, doutor, mas dói meu joelho. Faz a metade do caminho, faz até a hora que não dói, entendeu? Ou você tem solução, ou você tem desculpa. Não dá para ter os dois. Ou você tem resultado, ou você tem desculpa. Tá bom? E aí entra também a questão do yoga. É uma boa prática para ansiedade, por quê? Ela tem muita respiração, ela tem movimento, ela tem controle e tem meditação. Meditação nada mais é que o quê? A gente focar mais no interno, focar mais na gente e menos no externo, focar mais no presente, que foi o que a gente conversou, né? Focar menos no futuro, pensar no que vai acontecer, o que a gente tem para fazer. Então, meditação é focar no presente e trabalhar a respiração. Por isso que é tão comentada e é tão eficiente para controle emocional, para inteligência emocional, que automaticamente, se a ansiedade é um estado emocional alterado, a gente vai conseguir controlar mais a ansiedade. Tá? Vamos fazer o seguinte, já tem 30 e poucos minutos. Eu vou abrir a pergunta aqui para ver as perguntas que colocaram aqui. Pessoal, coloquem as perguntas aqui na interrogação. Aqui embaixo, do lado do comentário, tá? Eu não vou responder pergunta que está aqui no feed, porque eu tenho que voltar tudo isso. Depois até vou voltar para ver algum comentário. Mas as perguntas eu quero que faça aqui na interrogação. Então, Dai Formoso. Além da meditação e exercício físico, existe alguma alternativa para evitar a ansiedade? Respondida, né? Acho que essa já foi. Eu falei várias. Daniela S. Silveira. Como vencer sem medicamentos? Eu não falei de suplemento, não falei de medicamento até agora, né? Já estou aqui 30 minutos falando sobre várias possibilidades da gente conseguir controlar a ansiedade, controlar a ansiedade sem medicamento. Eu vou aproveitar e vou falar mais duas que eu ainda não falei. Que primeiro é a alimentação, né? Olha só, vou fazer uma live de ansiedade e não falar de alimentação, não poderia, né? A alimentação, ela é diretamente responsável para o nosso estado emocional. Pensa num carro. Se a gente ligar o carro e colocar uma gasolina adulterada, você compra uma Ferrari e você coloca uma gasolina adulterada, na primeira semana ela anda bem, no primeiro mês. Lá para alguns meses vai começar a entupir o motor, vai começar a dar algum problema. Ela não vai conseguir correr a 300, 400 km por hora. Ela provavelmente vai render 200 e pouco. Só que como no Brasil não tem muito lugar que corre a 300, 400 km por hora, você acha que é normal e você vai aceitando. E assim é com a gente, né? Quanto pior for a nossa alimentação, eu também não vou ficar falando muito disso, mas principalmente uma alimentação que tem mais farinha, mais açúcar, alimentos processados, industrializados, tem pacotes, tem bebidas doces, né? Toda bebida doce, desde suco até refrigerante, até não sei o quê. A gente vai estar trazendo gasolina adulterada para o nosso corpo, e aí ele vai começar a falhar. E o falhar muitas vezes é ficar mais estressado, dificuldade de lidar com a ansiedade, né? Então, além de tudo isso que eu falei, ter uma alimentação mais natural possível, carne, verduras, legumes, ovos, todos os tipos de carne, peixe, frango, enfim, né? Vai te ajudar demais no controle da ansiedade. Por quê? Quando a gente pensa em estados emocionais relacionados à ansiedade, a gente pensa em aumento do nível de cortisol, a gente pensa em aumento do nível de adrenalina, e isso precisa de uma série de nutrientes para serem feitos esses neurotransmissores, né, esses hormônios. E quando o corpo começa a produzir muito cortisol, por causa que a gente está sempre estressado, ou sempre ansioso, ou sempre preocupado, vai começar a faltar nutriente
para nutrir o estômago, nutrir o intestino, nutrir o cérebro, fazer serotonina, que é aquela neurotransmissor de mais bem-estar, vai começar a danificar o nosso equilíbrio da microbiota intestinal, que talvez seja o principal responsável pelos processos mentais. Então a gente começa a desequilibrar tudo. Então a falta de nutriente, porque a gente está muito estressado e a maior parte das pessoas tem uma alimentação pobre em nutrientes, né? Muita caloria, muita farinha, muito açúcar, muito bolinho, muito macarrão, muito pão e pouco nutriente, verduras, legumes, carnes, ovos, coisa e tal. Por isso que é tão importante comer bem, pessoal. Não é só para emagrecer, não é só para ficar sarado, não é só para... Enfim, tudo está relacionado aos nutrientes que a gente ingere. E por isso que hoje a gente precisa tanto de suplementar para tantas pessoas, né? Porque a alimentação já está sendo pobre em nutriente. Os solos estão mais pobres, a gente acaba tendo muita monocultura, né? O produtor que produz só um alimento naquele solo, então ele vai depletando. Então esse é um dos motivos que muitas vezes eu suplemento vitaminas e minerais para meus pacientes e também para mim, né? Então, bora para a próxima pergunta. Bia Blues. Ansiedade pode causar cansaço, calafrio, falta de força, falta de fôlego? O que é a ansiedade, né? É um estresse, é uma reação ao estresse exagerado. Se a gente está gastando energia, o estresse leva o que também? A contração. Por exemplo, vou na academia. Quando eu faço bíceps, força no braço, isso é um estresse, né? E depois do estresse, o que acontece ali? Fica dor, fica dolorido. Quando a gente está tenso, estressado, a gente gasta energia com uma coisa que a gente não deveria estar gastando, aí vai faltar energia para parte de condicionamento físico, falta energia para a gente gerar energia para os músculos, então a gente pode ficar mais fraco. Falta de fôlego, vem um pouco aquela história. Se a gente está estressado, cansado, ansioso, preocupado, o corpo começa a preparar para quê? Sobrevivência, luta ou fuga. Então eu começo a fazer o quê? Respirar mais rápido, mais curto, mais superficial, para trazer mais oxigênio para o meu corpo. Então, ai meu Deus, estou ansioso. Crise de ansiedade, como que é? Vou morrer, vou ter um infarto. O que o corpo está fazendo? Ele está aumentando a captação de oxigênio para a gente lutar ou fugir. Só que não chega esse predador tão mortal que o nosso corpo está esperando. Então a ansiedade pode causar dormência nos braços, pode dar dor no peito por tensão, pode aumentar a pressão, porque é uma maneira do corpo se preparar para a sobrevivência, para uma agressão que pode vir. Então pode acontecer tudo isso. Vamos ver a próxima. Doutor, Maria Dilmas. Desculpa isso quando eu leio errado, porque às vezes fica pequenininho. Doutor, Pilates ajuda na ansiedade? Pilates tem atividade física, não é? Então já tem um pilar. Pilates, a gente sempre está trabalhando a respiração, porque a gente sincroniza atividade física com respiração. Pilates está muito preocupado em controle, fazer o exercício devagar, voltar. Então, quem sofre com ansiedade precisa ter mais controle, né? Entre outros benefícios, né? Mas Pilates, sim, melhora, com certeza vai ajudar na ansiedade. Vamos ver a próxima pergunta. Fátima Souza 6100. Vivo muito deprimida e angustiada. Minha autoestima está muito baixa. Fátima, tudo isso que a gente falou vai te ajudar muito na depressão também. Faz aí na sua casa, vai, e me conta aqui no comentário. Faz o seguinte, dá um sorrisão. Ó, sorrisão, e segura. Segura. E aí, Fátima, me fala como que você sentiu só de fazer esse sorriso forçado. Você acha que melhorou a sua felicidade de alguma maneira? Aumentou um pouquinho o bem-estar? Escreve para mim aqui no chat.
Não sei se a Fátima tá mais no coisa. Enfim, de repente a Fátima já saiu. Mas você pode modular a sua emoção com tudo isso que a gente falou também para depressão, para tristeza, tudo isso, né? Vamos para a próxima. Grande Ossi, já saiu, mas prazer te ver aqui. Meire Prado 735. Ansiedade pode ser genético? Adoro essa pergunta envolvendo genética. Hoje a gente já sabe, já foi mapeado praticamente todos os genes que tem no nosso corpo e a gente já percebeu que quem tem algum problema genético não depende da sua genética para desencadear o problema. Já tem vários estudos mostrando 2 gêmeos univitelinos idênticos, ou seja, mesmo material genético, quando eles são separados dos pais e têm hábitos diferentes, um pode engordar e o outro não, um pode ficar ansioso e o outro não, um pode às vezes ter doença cardíaca e o outro não. Então, a genética influencia sim, tá? Todas as doenças, tá? Se a gente tiver alguma alteração genética que favorece. Mas ela nunca é a principal. Isso é um conceito que chama epigenética. Depois vocês procuram um pouquinho no Google, mas a gente só desencadeia a nossa genética se tiver um trigger ou um gatilho para aquilo acontecer. E quase sempre o gatilho são os hábitos, tá? Então, quem tem mais ansiedade é porque tem hábitos que favorecem isso. Próxima pergunta. Vanessa Daniel Luca. Fez quase um ano que luto contra a ansiedade, sem remédio. Estava melhor, mas hoje estou sentindo outros sintomas. Pô, tem um monte de dica aí, né, Daniel? Vanessa Daniel, sei lá. Tem um monte de dica hoje, né, Vanessa? Então, o importante, pessoal, não é também ouvir isso e não fazer nada, né? Lembra que a gente falou? Só vai melhorar se botar isso em prática, botar isso em ação. Eu vou deixar a live gravada e depois dar uma revisada lá, né? Mas eu vejo muita gente que tem distúrbios, né, relacionados emocionais, que as pessoas também veem um monte de coisa e não botam em ação. Se não praticar, e todos esses exercícios que eu falei, da fala, da respiração, do sorriso, da linguagem corporal, da frase, né? Tudo isso a gente deve praticar todos os dias. Todos os dias, mais de uma vez por dia. Porque se você praticar 5 minutos, 3 vezes ao dia, logo isso aqui está automático, internalizado. Tá bom? Então, Vanessa, bora praticar. Te garanto que em menos de um ano você está bem melhor, tá? Vanessa, tô pensando seriamente de tomar algo receitado. Eu não sou contra tomar remédio não, tá? Nem remédio, nem suplemento. Uso muito suplemento, tá? Prefiro suplemento do que remédio. Mas quando a pessoa tem um quadro de ansiedade muito importante, no início, de repente, um remédio ajuda a estabilizar um pouco. Mas remédio nenhum vai tratar a ansiedade, tá? É importante a gente saber isso. Ele vai atenuar um pouquinho os sintomas para dar tempo da pessoa ter hábitos melhores, de repente suplementar algumas substâncias para ajudar o retorno da produção de neurotransmissores de forma adequada, dela dar tempo daquela história, ação, emoção e pensamento. Então ela vai começar a agir, vai começar a sentir os benefícios e vai mudar a crença, o benefício, vai mudar os pensamentos, aí ela vai conseguir melhorar de forma mais a longo prazo e vai sentir mais bem-estar. Só tomar remédio para ansiedade e não mudar esse padrão, ações, emoções e pensamento, ela não vai tratar a ansiedade. Ela só vai pegar os sintomas e botar debaixo do tapete, aquele estresse, a causa daquilo vai continuar e um belo dia ela infarta, não sabe por quê. Ela tem um câncer, não sabe por quê. Tem um AVC, não sabe por quê. Então, ansiedade, a gente precisa de mudar o emocional, o mental e os hábitos. Se precisar tomar remédio por um período, tudo certo, não sou contra. Prescrevo cada vez menos, porque
tenho muitas ferramentas para controlar a ansiedade, então, mas é assim que eu penso. O que acha do triptofano natural em comprimido? Triptofano é um aminoácido, né? Então, assim, qualquer fonte de proteína tem triptofano. Carne, ovos, tem muito em ovos, por exemplo, frango, peixe, enfim, alguns... então, qualquer fonte de proteína animal, tá? E algumas proteínas vegetais, proteína vegetal não sei, que são mais incompletas, mas qualquer proteína animal vai ter triptofano, tá? Então, se você precisa tomar, outra história. A gente tem que avaliar, tem que examinar, tem que ver o histórico, né? Só tomar o triptofano e não fazer mais nada vai ser muito pouco efetivo, tá? Às vezes a gente suplementa, o whey tem triptofano sim, tá, Bia Bruce? Então, assim, suplementar o triptofano às vezes ajuda, tá? Quando a gente suplementa outras substâncias para o triptofano poder agir e virar serotonina. Mas, por exemplo, suplementar triptofano e estar com o intestino ruim, microbiota desequilibrada, estressado, vai gastar dinheiro à toa, tá? Então, tem que ser um pouquinho mais complexo. Simplesmente só suplementar triptofano não vai resolver a ansiedade também. Grande Felipe Batista, grande amigo. Pensamentos positivos e a descoberta de um hobby ajuda no combate à ansiedade? Com certeza, né? A gente sabe que as emoções, elas têm como se fossem graduações, tá? A vibração das emoções, elas têm graduações. E aí, emoções mais positivas, elas têm vibrações mais altas. As maiores vibrações são amor, generosidade, fazer bem ao próximo. E as mais baixas são ódio, inveja, tristeza. Então, quando a gente começa a preencher a nossa vida com emoções positivas, tipo assim, experimenta alguém que tem depressão, fazer um serviço voluntário, ir lá ajudar alguém. Isso desperta uma coisa tão boa na gente, que aquela emoção que a gente está sentindo de tristeza, ela é substituída por alegria. Então, serviço voluntário também é uma ótima maneira de controlar tanto a ansiedade quanto a depressão, porque a gente vai começar a preencher a nossa vida de energia positiva, de energia boa, de vibração boa, de emoção boa. Então, fazer um hobby, o que a gente está fazendo? Fazendo algo que gosta, prazer, alegria, felicidade. Olha onde está a alegria e a felicidade no ranking das vibrações. Olha onde que está a inveja, tristeza, raiva, ciúme. Então, quanto mais a gente jogar para cima, então hobby, emoção positiva, dar risada, ajudar o próximo, tudo isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar um monte a ansiedade. Excelente pergunta, tá, Felipe? Vamos ver se tem mais alguma. Vanessa, o que fazer em relação à ansiedade que não seja a base de medicamentos? Eu acho que isso aí a gente já respondeu várias coisas, né? Vanelisa, o que fazer se mãe é ansiosa e o filho de 9 anos é o dobro? O filho é exatamente o reflexo da mãe e dos pais, né? Principalmente nessa idade aí, 9 anos e tal. Né? Até 7 anos, as crianças absorvem 100% do que os pais fazem e não necessariamente do que os pais falam. Não adianta falar para alguém alguma coisa e se você não estiver fazendo, ele vai perceber o seu comportamento. O comportamento é muito mais forte do que o que a gente fala. Tá bom, pessoal? Então, quer melhorar a ansiedade do filho de 9 anos? Seja o exemplo para o seu filho de 9 anos. Em uma semana isso vai resolver? Levou 9 anos para estar assim. Te garanto que em muito menos de 9 anos você vai resolver. Então, pega todas essas dicas, treina todos os dias, 2, 3 vezes por dia. Eu tenho certeza absoluta que em meses o filho já vai estar bem menos ansioso. Fechado? Opa! Deixa eu ver se tem mais pergunta. Deixa
eu ver aqui. Beleza, fizemos todas as perguntas. Vou passar rapidinho aqui que eu tô bonzinho com vocês, tá? Nossa, é muito comentário, mas vou passar rápido. Vou só ler os comentários. As perguntas a gente respondeu ali, né? Elci, fica com Deus também, meu amigo. Muito bom te ver aqui na live. Taizinha. Vamos lá, vamos ver mais aqui. Se tem mais alguma coisa aqui, ou se a gente termina. Pessoal, enquanto eu tô lendo aqui, escreve para mim o que vocês acharam aí da live. Foi bacana, não foi bacana? Tô pensando em fazer uma por semana de um tema esporádico. Mas preciso saber se vocês estão gostando para ver se eu continuo fazendo, tá? Legal. Fisioterapeuta Roselida está falando aqui que tá conseguindo controlar a alimentação. Isso aí, vamos embora. Cabeça Mil, crise de choro. Vanelisa tem muito conteúdo aí, vai poder treinar bastante para melhorar isso. Eu se ligado no 220. Barulhinho de panela de pressão, da respiração. Pessoal, então acho que tá aqui, acho que eu respondi quase tudo. Beleza, gostei da técnica da respiração. Desculpa, não vi o que era ansiedade. Começa a ver a gravação depois, tá? Yoga Luz, gostou, legal. Valeu, Bruninho. Minou, obrigado, bicho. Obrigado, meu irmão. O senhor é demais, obrigado mesmo, tá? Boas dicas, sensacional, muito boa. Respirando fundo, olha que coisa boa, isso mesmo, tá? Fico bem feliz de poder contribuir. Ótimo, pena que peguei no final. Juscelda, vai estar gravado, é só voltar lá no meu feed e assistir, tá? Não deixe de fazer, precisamos ouvir seus conselhos. Maria Dilmas, legal, pessoal. Então, eu vou me despedindo aqui, tá bom? Queria agradecer aí todos que participaram da live até o final aqui. Eu vou começar a me organizar para fazer talvez toda semana live de um tema. Eu queria te pedir só para quem puder compartilhar quando eu coloco um vídeo, quando eu faço uma live, porque isso me ajuda a chegar a mais pessoas. E sem dúvida nenhuma, isso é uma coisa que hoje me motiva muito, ajudar as pessoas aqui com um pouquinho de informação que eu estudo, um pouquinho do meu pensamento sobre o que é saúde. E então, quem puder depois compartilhar essa live, compartilhar meus vídeos, meus posts, eu agradeço muito, porque nós juntos conseguimos ajudar mais pessoas, tá bom? Então, pessoal, gratidão e boa noite a todo mundo, que sono também ajuda na ansiedade, então vamos dormir ali antes das 10, antes das 10h30, tá bom? E podemos depois fazer outras lives. Eu não falei de suplemento, eu não falei de uma série de coisas que podem ajudar, tá? Mas vai finalizar o horário. Pessoal, boa noite, gratidão e forte abraço. Vou desligar aqui. Como que desliga?